Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, agradeço novamente a presença de vocês. Hoje nós daremos continuidade à análise das questões e dos conteúdos relacionados ao módulo número 7. Nós já havíamos tratado desse tema de maneira introdutória, falamos de todas as características gerais da relação entre cristãos e islâmicos durante o período da Baixa Idade Média, marcado pelas cruzadas. Agora nós falaremos a respeito da visão de ambos os lados sobre o mesmo acontecimento. Vejam só que o nome do módulo é Cristãos e Islâmicos, o encontro das diferenças, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos duas imagens distintas. Vejam a legenda aqui ao lado. A primeira legenda diz o seguinte. Só um minutinho. A pintura europeia no final do século XIX, olhem só, as cruzadas aconteceram a partir de 1095. Estamos falando de um período de praticamente 700 anos depois, mais de 700 anos depois das cruzadas. Representa Godfrey de Bouillon, duque de Lorraine, região da atual França, líder dos cruzados que tomaram a cidade de Jerusalém na primeira cruzada, que foi aquela que ocorreu entre 1095 a 1099. Qual é o título desse quadro? Né? O título desse quadro, Protetor do Santo Sepulcro, ou seja, a ideia de que os cristãos que ali chegaram expulsaram os infiéis e permitiram assim a proteção da região que é considerada como sagrada ao cristianismo, local onde Cristo teria ressuscitado, né, e dali sido arrebatado, subido ao céu de corpo e alma. Já abaixo nós vemos uma outra pintura que diz o seguinte, vejam só. A pintura do artista sírio islâmico Said Tarzin, feita em 1953, tem como tema a representação da reconquista de Jerusalém pelos árabes. Vejam só, então aqui há o movimento contrário. Nós vimos que no final do século XII, no ano de 1187, os árabes conseguem novamente, os muçulmanos, controlar a região de Jerusalém, expulsando os cristãos que permaneceram lá por quase 100 anos. Então, olhem só, os cruzados se renderam ante Saladino, sultão que governava o Egito e a Síria. E aí vem o Você Já Pensou Nisso? Vamos lá. De que maneira a pintura europeia representa a conquista cristã no episódio da tomada de Jerusalém? Vejam só, de uma forma épica, marcada pela conquista e a redenção do povo cristão, e ao mesmo tempo faz com que os muçulmanos que resistiram a essa situação sejam vistos de uma maneira inferior, ao mesmo tempo em que os cruzados têm crianças no colo e demonstram bondade e ao mesmo tempo a redenção e a salvação dos povos que ali viviam. Vamos lá. E a outra? De que maneira a pintura síria representa a conquista árabe no episódio da retomada de Jerusalém? Da mesma maneira, subjugando os cruzados, de modo que eles devem aceitar o domínio dos árabes, e com uma grande pompa e luxo, o sultão à época Saladino se impõe aos que estão, ao restante dos sujeitos que estão na imagem. Então aqui nós já vemos o seguinte, esses sujeitos que desenvolveram as cruzadas, eles podem ser chamados de cruzados ou de invasores? Isso vai depender da perspectiva cultural tomada a respeito do acontecimento. Como assim, professor? Vejamos. Como você já viu, entre os séculos 6 e 11, antes das cruzadas, cristãos, árabes, islâmicos e judeus conviveram relativamente bem em Jerusalém, cultivando suas crenças e tradições, respeitando as diferenças e trocando conhecimento. Então vejam só, nesse sentido, até o século XI, a região era uma região de trânsito de culturas e de povos que desenvolviam principalmente o comércio. Tá?
Quando isso vai passar a mudar? Né? Isso passa a partir do momento em que os cristãos que iam para a região e voltavam à Europa passavam a relatar maus tratos e até mesmo restrições estabelecidas pelos turcos, que tinham sido recém-chegados à cidade, que eram também povos islâmicos. Eles passaram a agir de maneira radical. Eles viviam na região próxima ao Estreito de Bósforo, onde era o Império Bizantino, e desenvolveram, então, conquistas desses outros territórios. Então, vejam só, para os árabes não houve cruzadas. O que existiu para os árabes? As invasões francas. Eles chamam lá de frange, né? Frange, pessoal, é uma palavra, né, e franco é uma palavra que remete ao império estabelecido pelos povos germânicos na região da atual França, que deu origem à atual França e que contribuiu para a formação do Sacro Império Romano-Germânico, como nós já vimos. E principalmente porque eles falavam já um outro idioma que era derivado do latim, que era o francês, que era uma mistura do latim com os povos francos germânicos que chegaram lá. Tudo bem? Então vejam só, nas duas imagens, novamente, vemos representações de perspectivas distintas a respeito desse acontecimento. Por quê? Olha aqui. Os cristãos europeus acreditavam que suas razões eram legítimas, ou seja, eles queriam salvar a região dos infiéis, daqueles que não permitiam que os cristãos tivessem acesso à região do Santo Sepulcro. Mas eles falavam isso do quê? Do ponto de vista da cultura e das crenças deles. Entretanto, os islâmicos resistiram também convictos de que eles estavam defendendo o que era direito deles, uma terra sagrada, né? Ou seja, a terra sagrada, Jerusalém, para eles deveria ser defendida dos sujeitos que eram considerados como invasores, os francos, né? Porque era uma região marcada pela passagem do profeta Maomé, que nós vimos que é o principal profeta dessa religião, tudo bem? Por isso, eles não consideravam esses cruzados como sujeitos instituídos de uma missão estabelecida por um líder que é considerado como principal, no caso, o Papa. Eles viam esses povos como os povos que agrediam a autoridade da sua religião, os muçulmanos enxergavam. Então vejam só, lembra que eu expliquei até a vocês o caso da Cruz Vermelha, que não é permitida a utilização dela até hoje pelas entidades que prestam ajuda humanitária nas guerras, em diferentes contextos também de situações de vulnerabilidade daquelas populações por conta da carga simbólica que ela representa. Então vejamos. Pessoal, então, a minha primeira explicação foi até aqui. A partir agora do próximo vídeo, eu vou começar a demonstrar a vocês, por meio das falas de participantes desses acontecimentos, como foi construído o imaginário, tanto da perspectiva árabe muçulmana, quanto da perspectiva europeia e cristã. Tudo bem? Muito obrigado, até daqui a pouco.